O céu celestial sem limites se estendia em todas as direções, banhado por uma luz radiante que fluía diretamente do trono de Deus. Nesse reino não havia nuvens nem sombras, apenas a presença gloriosa e onipresente da pureza divina que envolvia cada ser celestial. Entre os anjos que serviam em silêncio reverente, um se destacava, uma figura de proeminência inigualável. Miguel, o arcanjo protetor. Sua presença imponente brilhava com a intensidade de 1 milhão de estrelas. Sua armadura reluzia como o ouro mais puro, e seu rosto continha a profunda serenidade de quem realmente entendia o imenso peso da responsabilidade que carregava. Miguel era muito mais do que apenas um anjo. Ele era o comandante das hostes celestiais, o guerreiro da justiça e o protetor jurado de toda a criação. Uma manhã, enquanto Miguel se aproximava do trono de Deus, um silêncio tomou conta dos céus. As hostes angélicas observavam de suas posições, mas ninguém ousava interromper a conversa sagrada que estava prestes a se desenrolar. "O que perturba seu coração, Miguel?" perguntou Deus, sua voz profunda ressoando por toda a estrutura do universo. Com a humildade que era sua marca registrada, Miguel prostrou-se diante do trono. "Senhor", começou ele, "venho a ti com uma pergunta que tem agitado minha alma. O que seria da criação sem ti? O que seríamos nós, os anjos, se não estivéssemos aqui para te servir?" Deus sorriu, e sua luz se intensificou, envolvendo Miguel no que pareceu um abraço eterno. "A criação é a expressão do meu amor, Miguel. É a minha vontade manifestada, um reflexo de tudo o que é eterno e verdadeiro. Você e os outros anjos foram trazidos à existência para zelar por ela, não apenas para servir, mas para proteger. Sua missão é salvaguardar a ordem, a paz e a justiça em tudo o que existe." Miguel ergueu o olhar, seus olhos espelhando um mar de estrelas, um oceano de indagação. "Mas, Senhor, protegê-la de quê? Aqui, todos nós somos luz. Pode realmente haver um lugar que a luz não possa alcançar?" E Deus, com uma tristeza em seu coração, permaneceu em silêncio, pois sabia que Miguel ainda não estava ciente das provações que viriam. Miguel ficou em silêncio, meditando profundamente nas palavras de Deus. Ele entendeu que o papel que lhe fora concedido era muito mais do que uma simples missão. Era uma responsabilidade eterna. Naquele momento, ele compreendeu que seu lugar no reino celestial não era apenas como um guerreiro, mas como um guia. Um guia para os anjos e para aqueles seres que naquele tempo ainda não existiam. Ao se afastar do trono, Miguel foi recebido por alguns de seus irmãos angélicos. Gabriel, o mensageiro, cumprimentou-o com um sorriso caloroso. "Você parece perdido em pensamentos, Miguel." Ainda refletindo, Miguel assentiu. "Sim, Gabriel. Deus falou comigo sobre nosso papel na criação, sobre nossa responsabilidade. E ele mencionou que nem tudo será luz. Isso é algo que não consigo compreender. Existe realmente algo que possa se opor à luz ou sequer chegar perto de desafiá-la?" Gabriel o encarou atentamente e por um instante fugaz, uma tensão sutil preencheu o ar. "A luz de Deus é singular, Miguel. É a própria fonte de toda a existência, dando vida a tudo o que conhecemos e a tudo o que ainda está por nascer. Mas isso não significa que a escuridão seja inexistente. Se não houvesse escuridão, como reconheceríamos o valor da luz? Sem uma sombra, não pode haver contraste, e a própria luz pareceria desvanecer-se no nada." A testa de Miguel se franziu. "Eu entendo o conceito, mas como algo como a escuridão pode existir dentro do reino da luz? Será que um dia essa escuridão buscará se espalhar além de seu lugar e quebrar a ordem que Deus estabeleceu?" Gabriel suspirou,
suas asas de luz brilhando suavemente. Essa é uma pergunta profunda, Miguel. A escuridão não é uma inimiga direta da luz, mas sim uma ausência dela. No entanto, ela certamente pode tentar desafiá-la. Tudo isso faz parte do plano divino, um teste que toda a criação deve suportar. Nosso dever é permanecer firmes como sempre estivemos e proteger o que Deus estabeleceu. Miguel assentiu lentamente, mas seu coração permanecia cheio de perguntas. E o que fazemos quando a escuridão começa a desafiar não apenas a luz, mas a própria vontade de Deus? Qual é o nosso papel quando aqueles que foram criados livres escolhem caminhar para as sombras? Gabriel ofereceu um leve sorriso, mas seu tom era grave. É precisamente isso que devemos proteger, Miguel. O livre-arbítrio. Nossa tarefa é, e sempre será, proteger e liderar pelo exemplo. O amor e a justiça que defendemos estarão sempre presentes, e embora a escuridão tente se erguer, Miguel ficou em silêncio, ponderando as palavras de seu irmão. Às vezes, a luz parecia tão absoluta, tão perfeita, que ele não conseguia imaginar como algo no universo desejaria diminuí-la. Mas ele entendia o que Gabriel estava lhe dizendo. A escuridão não era apenas a ausência de luz. Era uma oportunidade para a luz brilhar ainda mais intensamente. A própria criação dependia das decisões que cada ser, cada criatura tomaria. Apesar das palavras reconfortantes de Gabriel, Miguel não conseguia afastar um persistente sentimento de inquietação. Ele sabia que algo estava no horizonte, algo que colocaria os próprios anjos à prova. Em seu coração, Miguel sentia que a luta vindoura não seria apenas contra forças externas, mas contra os próprios corações daqueles criados para servir. O que acontecerá se um de nós cair? Perguntou Miguel, olhando para Gabriel com a máxima seriedade. Gabriel encontrou seu olhar, seu rosto sereno, porém cheio de sabedoria. Isso eu não sei, Miguel, mas esse também é o maior teste. Se um de nós cair, isso não diminui a perfeição do Criador. É simplesmente uma oportunidade para outros se levantarem e continuarem a luta. Miguel respirou fundo, o peso de sua missão pousando sobre seus ombros como uma pesada armadura. Ele sabia que a criação do reino, embora perfeita em seu desígnio, logo seria ameaçada não apenas de fora, mas pela própria natureza dos seres que Deus havia criado para protegê-la. E ele, Miguel, tinha que ser o primeiro a estar pronto para enfrentar essa ameaça. Capítulo 2. A rebelião de Lúcifer. Por éons, o céu celestial fora um reino de paz e luz imaculadas. No entanto, no fundo dessa harmonia, Miguel sentia uma tensão crescente, como um único fio de sombra tecendo lentamente seu caminho através do ouro das estrelas. Algo estava prestes a acontecer. Algo que nenhum ser celestial jamais havia antecipado. A estabilidade que Deus concedera ao universo estava começando a se fraturar. Nos vastos salões do céu, nos cantos mais altos, onde apenas os mais próximos do trono de Deus podiam habitar, sussurros carregados de um sutil descontentamento começaram a circular. Lúcifer, um dos anjos mais brilhantes e reverenciados, havia começado a questionar, a desafiar. Ele era frequentemente encontrado em conversas privadas com outros anjos. Sua voz suave, porém persuasiva, plantando dúvidas e semeando as sementes da ambição. Miguel havia notado a inquietação, os murmúrios entre os anjos. Alguns, como Gabriel, acreditavam que não passava de uma fase passageira, um piscar momentâneo de dúvida. Mas Miguel, cuja intuição sempre fora tão afiada quanto sua espada, não conseguia afastar a sensação de que algo muito mais profundo estava se formando. Uma tarde,
Enquanto observava o horizonte de luz, outro anjo se aproximou dele, o rosto pálido de preocupação, trazendo notícias que gelararam a alma de Miguel. "Miguel!", exclamou ele. "Lúcifer falou abertamente. Ele reuniu muitos de nossos irmãos e declarou que devemos tomar o que é nosso por direito, que o céu deveria estar sob nosso domínio, não apenas o de Deus." Miguel enrijeceu. "Como ele ousa?", murmurou, embora sua voz permanecesse firme. "O que ele está planejando? Desafiar a Deus, o próprio Criador?" A resposta não era clara, mas algo dentro dele sabia que a rebelião de Lúcifer não era um mero desacordo. Era o alvorecer de algo muito mais sombrio. As hostes celestiais não eram apenas guerreiros, mas também guardiões do equilíbrio. Se até mesmo um único anjo caísse, todo o equilíbrio poderia desmoronar. Uma noite, enquanto o céu celestial ardia com sua luz inabalável, o caos irrompeu. A rebelião que Miguel temia tornou-se uma realidade aterrorizante. Lúcifer, sua voz ressoando pelo ar, convocou os anjos que o seguiam a se levantarem em armas contra Deus. "Chegou a hora de tomar o controle, meus irmãos", proclamou Lúcifer, sua determinação fazendo os céus tremerem. "Nós, anjos, somos os verdadeiros herdeiros deste reino. Deus nos deu tudo, mas agora devemos governar a nós mesmos. É hora de ascender, não de servir." Os anjos caídos, aqueles que haviam sucumbido às dúvidas semeadas por Lúcifer, seguiram-no sem hesitação. Mas muitos mais permaneceram leais, Miguel entre eles. O arcanjo sabia que esta não era uma luta por poder, mas pela própria sobrevivência da ordem celestial. Se Lúcifer prevalecesse, tudo o que Deus havia criado, tudo o que fora construído, poderia ser perdido para sempre. Com um brado que ecoou como um trovão, Miguel ergueu sua espada de luz. "Não permitirei que a escuridão corrompa o reino de Deus. Quem é como Deus?", exclamou ele, sua voz clara e resoluta. A guerra que se seguiu foi diferente de qualquer outra. O céu, antes um lugar de pura beleza, transformou-se em um campo de batalha, onde anjos e seus irmãos caídos se chocavam com fúria incontrolável. Espadas de luz encontravam sombras de escuridão em um espetáculo ofuscante de clarões e caos. Miguel, como líder das hostes celestiais, ficou face a face com Lúcifer, outrora o mais brilhante de todos os anjos. A batalha entre eles não era apenas física, mas espiritual. Cada golpe de Miguel representava a justiça divina. Cada movimento de Lúcifer era uma insurreição contra tudo o que era sagrado. "Lúcifer", disse Miguel, seus olhos ardendo com a pureza do céu, "você se desviou do caminho. Não há lugar para você aqui entre os anjos de Deus. Seu orgulho o cegou." Lúcifer, com um sorriso distorcido, respondeu com uma voz fria como gelo: "Você não entende, Miguel. Nós não lutamos pela escuridão, mas pelo direito de sermos livres. Você permanecerá o servo fiel, como sempre, enquanto nós ascendemos. Deus limitou nosso potencial e é hora de tomarmos o que nos pertence." Miguel ergueu sua espada, que agora brilhava com a luz de 1000 estrelas. "Sua queda é inevitável, Lúcifer. Não importa o quanto você deseja o poder. Não há nada maior que a luz de Deus." A luta se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Lúcifer e seus seguidores eram poderosos, mas Miguel e as hostes leais a Deus lutavam com uma fé inabalável. A luz não era apenas uma energia, era a própria verdade. E essa verdade estava do lado daqueles que defendiam a criação de Deus. Finalmente, em um último e cataclísmico confronto, Miguel e Lúcifer se chocaram em um combate tão feroz que as próprias estrelas pareceram tremer. Miguel,
canalizando todo o seu poder e valor, desferiu um golpe decisivo, derrotando Lúcifer e seus seguidores. Mas a vitória não foi sem sacrifício. Muitos anjos caíram na batalha, anjos leais a Lúcifer que compartilhavam de seus ideais e desejos. 1/3 dos anjos do céu foi arrastado para o abismo junto com Lúcifer, condenados a vagar na escuridão eterna. E o céu, embora restaurado, nunca mais seria o mesmo. Mas Miguel sabia que a luta não havia terminado. O equilíbrio do universo fora restaurado, mas o preço fora alto. Com a batalha vencida, Miguel ficou sozinho no campo de guerra, observando as ruínas celestiais. O céu, embora novamente brilhante, carregava as cicatrizes do conflito. Em seu coração, Miguel sabia que, embora a vitória tivesse sido alcançada, o custo da liberdade era um lembrete constante da fragilidade da ordem divina. O mal não se renderá tão facilmente, pensou Miguel. Se uma semente de rebelião já cresceu no coração dos anjos, o que a impedirá de crescer novamente? Naquele momento, enquanto as hostes celestiais começavam a reconstruir a paz no reino, Miguel entendeu que seu papel agora era muito mais do que o de um guerreiro. Ele era o guardião, o protetor, aquele que deveria manter o equilíbrio não apenas no céu, mas em todos os mundos que Deus havia criado. A rebelião de Lúcifer e dos anjos caídos fora derrotada, mas a guerra, de muitas maneiras, estava longe de terminar. Miguel, com a espada da justiça em mãos e o coração cheio da sabedoria de Deus, sabia que sua missão nunca terminaria de verdade. Como líder das hostes celestiais, seu dever era defender a luz contra as sombras, ser o eterno guardião do reino de Deus. A batalha pela pureza e pela verdade continuaria, e Miguel, o arcanjo protetor, estaria sempre pronto para defender o que era justo e verdadeiro. Capítulo 3. A criação. Miguel se encontrou mais uma vez na mesma esfera de luz, cercado pela glória do trono de Deus. Diante dele estava Jesus, seu filho, seu reflexo na criação. Juntos, os três observaram o que estava prestes a se desenrolar. Uma nova criatura seria criada, um ser com livre arbítrio, capaz de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, mas com a liberdade de decidir seu próprio destino. É a hora, disse Deus, com uma voz que ressoou na alma de todos os presentes. Hoje darei vida a uma nova forma de ser. Este será aquele que carrega consigo não apenas o dom da criação, mas também o desafio da escolha. Miguel observou em silêncio. Ele sabia que a criação do homem não era pouca coisa. Ele havia testemunhado cada obra divina, desde cada estrela nascendo na vastidão do cosmos, até cada ser celestial tomando forma. Mas isso era diferente. O homem seria especial, pois não apenas faria parte da criação, mas também teria a capacidade de rejeitá-la. Eles eram seres capazes de decisão. Deus, com um gesto de sua mão, formou Adão, o primeiro homem. Ele era perfeito em sua criação, com uma luz que refletia a própria glória de Deus, embora de forma mais terrena. A princípio, Adão estava sozinho. Seu corpo era uma forma de barro, ainda sem a centelha da vida. E de mim, a vida, disse Deus, soprando seu fôlego divino em Adão, dando-lhe vida. O homem despertou, seus olhos se abriram, e pela primeira vez, ele viu o mundo que fora criado para ele. Miguel, em seu papel de protetor e líder das hostes celestiais, olhava com fascinação. Essa nova criação seria sua responsabilidade. Sua tarefa como guardião seria proteger este novo ser, mas também zelar por seu livre-arbítrio, um dom tão poderoso quanto perigoso. Deus, sabendo da importância desta nova criação, formou um jardim perfeito para Adão,
o Éden. Nele, as árvores davam frutos abundantes e as águas corriam claras e cristalinas. Era um paraíso, um lugar de paz onde Adão poderia viver em comunhão com a natureza e com a vontade de Deus. De tudo o que criei, este lugar será seu lar, disse Deus a Adão. Aqui você pode viver em paz, desfrutar da criação e crescer em sabedoria. No entanto, há algo que você deve saber. Tudo o que criei, incluindo você, tem um propósito. E esse propósito é escolher, decidir se seguirá meu caminho ou não. Miguel observava atentamente, sua mente alerta. Ele sabia que a capacidade de escolher poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. A tentação de rejeitar a Deus, de seguir um caminho diferente, não era algo a ser ignorado. A paz do Éden, no entanto, não estava destinada a durar para sempre. Deus havia dado a Adão uma ordem clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas Miguel, como protetor, não pôde deixar de sentir uma crescente inquietação. Criar um ser com livre-arbítrio não era uma questão simples, pois dentro da própria liberdade que Adão possuía, residia a possibilidade da queda. Algo dentro dele o alertava que a tentação estava à espreita, que um dia alguém ou algo tentaria desviar a humanidade do caminho certo. Foi então que o inevitável aconteceu. No centro do Éden, onde crescia a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente apareceu, uma criatura diferente de qualquer outra. Embora sua forma externa parecesse inofensiva, Miguel sabia que sua natureza era totalmente diferente. A serpente era Lúcifer, que após ser expulso do céu, encontrou uma nova maneira de semear a escuridão na criação de Deus. A serpente, observando Eva, a primeira mulher criada por Deus para acompanhar Adão, aproximou-se dela com uma voz suave e enganosa. Por que temer a árvore do conhecimento? Sussurrou a serpente, sua voz carregada de veneno. Não é um ato de sabedoria provar o que Deus lhes proibiu? Vocês não morrerão. Em vez disso, serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Miguel, observando à distância, sentiu um nó de preocupação se apertar em seu peito. Ele sabia que a serpente era a manifestação de Lúcifer. E o que estava acontecendo não era apenas uma conversa, era uma armadilha. A serpente não buscava diálogo, buscava enganar, plantar o veneno da desobediência nos corações dos humanos. Miguel, embora sempre fiel à vontade divina, não pôde deixar de se sentir perturbado. Sua missão sempre fora proteger a criação. E agora, ele observava enquanto a serpente tentava corromper seu elemento mais puro, o livre-arbítrio do homem. O arcanjo sentiu um impulso poderoso de intervir, de impedir que Adão e Eva cedessem à tentação. Senhor, murmurou Miguel em oração, sua voz cheia de angústia, permitir que a serpente plante suas mentiras nos corações de vossos filhos é um risco grave. Se a desobediência se apoderar deles, tudo o que criastes poderá ser desfeito. Não devemos intervir, respondeu Deus em sua infinita sabedoria, com uma paz serena. O livre-arbítrio é um dom, Miguel. Não podemos tirá-lo, nem mesmo para protegê-los. Eles devem escolher por si mesmos, pois somente em sua escolha o amor deles por mim pode ser refletido. Miguel, embora entendesse, não conseguia escapar da sensação de que a queda era inevitável. A tentação de Lúcifer, disfarçada de sabedoria, era grande demais. Adão e Eva, como qualquer criatura com livre-arbítrio, tinham que enfrentar seu próprio teste. Eva, tentada pela serpente, pegou o fruto da árvore proibida e comeu.
Depois deu a Adão, que também comeu. Naquele instante, tudo mudou. O Éden, que até aquele momento fora um paraíso, foi preenchido por uma escuridão invisível, mas palpável. A pureza dos primeiros humanos foi quebrada. A luz que os cercava começou a desvanecer e um vazio profundo os invadiu. Miguel sentiu a queda do homem em sua própria alma. A desobediência havia semeado a semente do pecado. E embora Adão e Eva não pudessem ver a magnitude do que haviam feito, ele a compreendia completamente. O amor perfeito de Deus fora rejeitado. O teste do livre-arbítrio fora respondido com o pecado. Deus, em sua infinita justiça, não podia ignorar o que havia acontecido. Adão, Eva, disse ele com uma voz solene, por que desobedecestes ao meu comando? Por que escolhestes o caminho da escuridão quando eu desejava apenas o melhor para vós? A consequência era inevitável. Adão e Eva foram expulsos do Éden, condenados a viver em um mundo que não seria mais perfeito. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, deu-lhes uma promessa. Um dia, um Salvador nasceria da humanidade, alguém que restauraria o caminho perdido. Miguel observou tudo de sua posição, o peso da responsabilidade pesado sobre seus ombros. Ele tinha visto a criação da humanidade, a pureza com que Deus lhes deu vida, e também testemunhara sua queda. Apesar da dor, Miguel sabia que a história não terminava ali. A luta pela alma do homem estava apenas começando. A misericórdia de Deus sempre teria uma resposta, e Miguel, como seu protetor, estaria sempre pronto para guiá-los, para defendê-los e para lutar por seu retorno à luz. Capítulo 4. Miguel, o arcanjo protetor. Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou pela face da terra. Nações cresceram e impérios se ergueram. Deus escolheu um povo para si, chamado Israel, e disse a Miguel que os vigiasse de perto, pois precisariam de proteção. E Miguel assentiu. O povo de Israel fora escolhido por Deus desde tempos imemoriais. Começando com Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com os descendentes deste patriarca, prometendo que seriam seu povo escolhido, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas esta aliança não foi isenta de desafios. Ao longo dos séculos, Israel foi constantemente atacado, perseguido e ameaçado por várias nações. No entanto, sempre em seus momentos mais sombrios, Miguel estava lá como a mão protetora de Deus. Ao longo dos séculos, recordo, testemunhei inúmeras batalhas, mas nenhuma como esta. A invasão de Senaqueribe, rei da Assíria, me encontrou enfrentando uma das minhas missões mais desafiadoras. O povo de Israel, sob a liderança do rei Ezequias, estava cercado. Jerusalém, sua última fortaleza, parecia à beira do colapso. A ameaça era imensa. Seu exército era vasto e suas forças pareciam imparáveis. Quando o rei Ezequias clamou a Deus por misericórdia, eu estava por perto, observando com uma mistura de calma e preocupação. A dor de ver meu povo cercado pelo inimigo era palpável, mas eu sabia que em momentos como esses, a intervenção divina não era apenas necessária, mas inevitável. Naquela noite, enquanto o sol se punha e a tensão preenchia o ar, ouvi a voz de Deus, tão clara como um trovão. Ele havia ouvido o apelo de seu povo. Esta não era apenas uma batalha pelas terras de Israel. Era uma luta pela própria promessa que ele havia feito a seus filhos. Eu abri minhas asas, convocando as hostes celestiais, e em um instante desci sobre o acampamento dos assírios. Como uma tempestade imparável, a força da justiça divina foi liberada. Em um único golpe,
185.000 soldados foram abatidos num piscar de olhos. O exército de Senaqueribe, que parecia invencível, ficou em ruínas. A mão de Deus é maior que qualquer espada humana, pensei enquanto observava a devastação. Aqueles que ousaram desafiar a Deus foram derrotados sem que uma única espada israelita fosse levantada. Este ato serviu como um claro lembrete para todos os povos da terra. Deus é o protetor de Israel e ninguém pode desafiar sua vontade. Outra intervenção crucial que testemunhei ocorreu quando os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se curvar à estátua de Nabucodonosor. O decreto do rei babilônico era claro. A desobediência significava ser lançado na fornalha ardente. O que me impressionou não foi apenas a bravura deles, mas sua firmeza inabalável em sua fé. Apesar da ameaça de morte, esses servos fiéis de Deus confiaram que, mesmo que ele não os livrasse, ele ainda seria seu Senhor. Quando os 3 foram lançados na fornalha em chamas, com a fé intacta, meu espírito se elevou. Eu não podia permitir que suas vidas se extinguissem nas chamas. Fui enviado, junto com as hostes celestiais, para cercá-los. O fogo violento não lhes causou dano. Enquanto as chamas rugiam ao redor deles, uma presença de paz os envolveu. "Olhem!" exclamou o rei Nabucodonosor. "Não lançamos 3 homens ao fogo? Mas vejo 4, e o 4º parece um filho dos deuses." Essa foi a minha intervenção, minha proteção naquele momento. Eu estava lá como o protetor dos fiéis de Israel, defendendo não apenas seus corpos, mas sua fé no único Deus verdadeiro. O poder da luz e da justiça divina não podia ser superado, nem mesmo pelas chamas do rei mais poderoso do mundo. No final, os jovens saíram ilesos, sem sequer um traço de fumaça neles. E Nabucodonosor, vendo a glória de Deus, louvou o Criador. Ao longo dos séculos, Israel foi disperso, exilado e perseguido. Como seu protetor, minha presença era frequentemente mais do que apenas um ato visível em batalha. Às vezes, era um sussurro no vento, uma luz guia para aqueles que caminhavam na escuridão. Durante a diáspora, quando os israelitas foram dispersos pelo globo, alguns se sentiram abandonados. O povo de Israel sofreu perseguição sob impérios como o babilônico, o romano e muitos outros. Mas em cada perseguição, em cada invasão, minha missão permaneceu constante: proteger os filhos de Deus. Embora minha presença nem sempre fosse tão evidente como na batalha contra os assírios, eu estava lá em todos os momentos cruciais. Lembro-me particularmente dos tempos sombrios em que o povo de Israel foi levado cativo, quando o sol parecia que nunca mais brilharia. Meu coração se partia ao vê-los, mas eu também sabia que a promessa de Deus me seria quebrada. Minha intervenção naqueles tempos era tanto espiritual quanto tangível. Eu guiava aqueles que lutavam para sobreviver, inspirava aqueles que precisavam manter a fé em meio às sombras, e sempre lembrava ao povo de Israel que sua restauração fazia parte do plano divino. E o livro de Daniel também fala de um tempo futuro, um tempo em que o povo de Israel estaria em grande aflição. O 12º capítulo descreve um período de tribulação como nunca antes. Este momento, marcado pelo desespero e pela falta de esperança, será uma das minhas intervenções mais significativas. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Como protetor de Israel, minha missão neste tempo será mais crucial do que nunca. Estarei lá
nos momentos mais sombrios, lutando contra as forças do mal que se levantarão contra o povo de Deus. O propósito é claro: Israel será liberto, e embora o inimigo seja poderoso, a vitória está assegurada sob a direção de Deus. Nem todos os momentos da minha intervenção são tão visíveis quanto as grandes batalhas da história. Às vezes, meu trabalho é mais silencioso, mais interno, protegendo aqueles na constante luta espiritual. Os fiéis de Israel, que foram perseguidos, desprezados e despojados de tudo, encontram em minha presença um refúgio constante. Em tempos de escuridão, quando o povo de Israel parecia perdido, meu papel como protetor espiritual é crucial. Ajudo a fortalecer a fé daqueles que, em sua dor e sofrimento, precisam de lembretes de que não estão sozinhos. Eu sou o protetor que defende a fé, que mantém a esperança viva nos corações dos crentes, lembrando-lhes que a promessa de Deus a Israel ainda permanece. Capítulo 5. A disputa entre Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. Em um lugar remoto e escondido, longe do alcance dos olhos humanos, jazia um pedaço de chão secreto. Um túmulo sem nome, sem qualquer vestígio que indicasse seu significado. No coração dessa vasta escuridão, duas presenças se confrontavam, suas formas mal delineadas pela fraca luz do luar. Uma figura radiante e majestosa estava sobre o solo árido. Miguel, o arcanjo, o grande príncipe, fora convocado a este lugar. Suas asas imponentes permaneciam dobradas, mas seu olhar fixo e postura ereta refletiam a gravidade de sua missão. Diante dele, uma sombra escura, retorcida pela malevolência, aguardava seu movimento. Era o acusador, o príncipe das trevas, que viera reivindicar algo que não lhe pertencia. Miguel havia testemunhado muitas batalhas, lutado em guerras celestiais e defendido a própria criação. No entanto, esta era uma batalha de tipo diferente. Não havia espadas ou gritos de guerra, apenas uma luta silenciosa por algo muito além do que os mortais poderiam compreender. O corpo de Moisés. A voz do adversário quebrou o silêncio da noite. Era profunda, ressonante, como um eco de séculos de escuridão. O corpo de Moisés é meu, Miguel. Deus o enterrou em segredo, mas isso não significa que ele esteja fora do meu alcance. Sempre soube que seu cadáver guarda algo que não deveria. Uma alma que deixou a terra, mas que ainda pode ter influência. Se você o entregar a mim, eu o usarei, e você será impotente para me impedir. Miguel, sem se abalar, respondeu com uma calma que apenas um ser divino poderia possuir. Não te pertence, Satanás. O corpo de Moisés é sagrado, assim como tudo o que pertence à vontade de Deus. Você não tem poder sobre o que Deus decretou. Não importa quantas vezes você tente corrompê-lo. O que está em suas mãos não cairá nas suas. Um longo silêncio se instalou, mas o ar estava denso de tensão. Os ecos da história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar seu povo, sua morte no cume do Moabe, pouco antes de ver a terra prometida, e a maneira misteriosa como Deus o enterrou, para que ninguém soubesse a localização. Tudo parecia ter um peso inexplicável neste confronto. O adversário se moveu, dando um passo em direção a Miguel. Sua forma escura se confundia com as sombras, mas sua voz era clara e venenosa. Por que tanto zelo por um mero corpo? Moisés foi grande, sim, mas seu tempo já passou. Você acha que seus restos mortais ainda têm algum valor? Ou teme que o que ele representou possa ser usado para algo maior, algo mais sombrio? Você ainda teme que a história dele possa alterar o curso das coisas? Miguel o olhou firmemente. Embora a tentação de responder, de buscar um confronto direto, fosse forte,
Ele sabia que naquele momento o julgamento não cabia a ele. Ele não podia agir por vontade própria. Estava apenas seguindo a ordem de Deus. O arcanjo, firme em sua missão, ergueu a voz para afirmar sua posição. Moisés foi escolhido por Deus, não para que seus restos mortais fossem usados como um troféu, mas para que seu exemplo vivesse por gerações. Este corpo contém o fim de uma era, o testamento de uma aliança divina. E embora você tente corrompê-lo, ele nunca será seu. Deus o guarda em sua memória e em seu plano eterno. O adversário sorriu, mas era um sorriso que não alcançava seus olhos. Em seus lábios, a zombaria e a raiva se misturavam. Você é sempre tão fiel, Miguel, tão certo em sua missão. Mas lembre-se disto, nem mesmo os anjos são imunes aos testes que Deus lhes impõe. Este também é um teste para você. Você realmente acredita que pode manter este equilíbrio? Acha honestamente que no final, você e suas hostes podem preservar a pureza de tudo o que Deus criou? Você não é o mestre da vontade dos homens. Esqueceu, arcanjo? A queda dos anjos foi apenas o começo. Miguel não mostrou sinal de hesitação. O adversário podia falar com seus encantos e suas sombras, mas Miguel entendia algo que seu inimigo nunca entenderia. Não importava o que ele dissesse. O que realmente importava era o que Deus havia decretado. E neste caso, a vontade de Deus era clara. Eu não sou mestre de nada, isso é verdade. Mas estou a serviço daquele que é tudo. E este corpo será protegido. O que é sagrado, o que tem um propósito divino, não cairá em suas mãos. A batalha não era física, mas espiritual. O confronto pelo corpo de Moisés era, de muitas maneiras, uma batalha pela própria alma da humanidade. O que aconteceria se o adversário tivesse acesso aos restos mortais de Moisés? Ele poderia ter usado esse poder para corromper a memória da libertação de Israel, para distorcer a própria história. Mas Miguel sabia que, embora o mal pudesse tentar manipular a história, a verdade nunca poderia ser permanentemente distorcida. Miguel deu um passo à frente, estendendo a mão em direção ao adversário. Um brilho de luz emanou de seu ser, iluminando a escuridão que os cercava. Naquele instante, a presença de Deus se tornou tão palpável que as sombras se dissiparam, ainda que por um breve momento. "O Senhor te repreenda, Satanás", disse Miguel, sua voz cheia de autoridade divina. Um trovão ecoou dos céus, e o adversário, que avançava com confiança, parou subitamente. Algo invisível o empurrou para trás, como se uma força indescritível o estivesse pressionando. O ar ficou denso, como se todo o peso do universo estivesse sobre ele. O adversário rosnou. Sua figura se contorceu, mas ele não conseguiu avançar. Ele sabia que não podia desafiar diretamente a vontade de Deus. Então, sem outra palavra, ele recuou, sua sombra desaparecendo na escuridão. A disputa havia terminado, pelo menos por enquanto. Miguel permaneceu ali em silêncio, observando o local onde a sombra de seu inimigo estivera. Ele sabia que este confronto não era o fim, mas apenas uma parte de algo muito maior. O adversário pode ter sido derrotado naquele momento, mas as forças do mal nunca descansam. O corpo de Moisés está selado, e com ele, a memória de uma aliança eterna. Pensou Miguel. Deus falou, e nada nem ninguém pode mudar sua vontade. O arcanjo, com um último olhar para o túmulo escondido de Moisés, iniciou sua ascensão em direção aos céus. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar. Na vastidão do universo, os planos de Deus continuavam a se desenrolar. E Miguel, sempre pronto, estaria lá, defendendo o sagrado e lutando contra aqueles que buscam corromper o divino.
Capítulo 6. Miguel no Apocalipse. A escuridão desceu sobre a terra, mais densa e palpável do que nunca. Não era a escuridão natural da noite, nem a quietude de um eclipse. Era uma sombra que arrastava consigo o desespero e o medo, um sinal de que o fim estava próximo. Os céus se incendiaram com o brilho da batalha final, onde a luz e as trevas se encontrariam em seu confronto definitivo. Naquele momento, Miguel, o arcanjo, o principal guerreiro do reino de Deus, estava à frente das hostes celestiais, aguardando o comando que marcaria o início do fim. A guerra entre o bem e o mal nunca fora tão clara, tão iminente. Lúcifer, o anjo caído, reunira seus demônios, e seu exército estava pronto para aniquilar tudo o que restava da criação. Sua rebelião não era mais um sussurro nos cantos do céu. Tornara-se uma guerra aberta, uma luta total pela alma do universo. Nas alturas, o trono de Deus brilhava como um farol de esperança. Miguel estava diante dele, a espada em sua mão, brilhando com a luz de 1000 estrelas. Ele não era meramente um soldado celestial. Era o comandante das hostes de Deus, o protetor da criação. A batalha final que estava prestes a ser travada decidiria não apenas o destino da humanidade, mas o futuro de tudo o que já fora criado. Miguel, a voz de Deus ressoou no ar, profunda e serena. Este é o momento. A rebelião de Lúcifer e suas hostes atingiu seu clímax. A batalha final está prestes a começar. Você deve liderar meus anjos contra as forças do mal. Esta é a última chance de restaurar a ordem e a paz que criei para vocês. Miguel, com o olhar fixo no trono, assentiu, o coração cheio de determinação. Eu o farei, Senhor, respondeu ele com a voz firme. Não deixarei que o caos destrua o que você criou. Lúcifer e seus seguidores não prevalecerão. Deus, observando seu principal guerreiro, entendeu a gravidade do momento. Lembre-se, Miguel, esta batalha nem será apenas física, será também espiritual. A fé da humanidade será posta à prova. Os homens devem escolher entre a luz e as trevas. Sua vitória dependerá não apenas das forças celestiais, mas também da força que os humanos têm em seus corações. Enquanto Miguel se preparava para a batalha, Lúcifer estava em seu reino sombrio, cercado por seus seguidores mais leais. O abismo da criação, onde a luz nunca penetrava, tornara-se seu domínio. Ali, em meio às sombras, Lúcifer observava seu exército, o rosto contorcido pela arrogância e pelo ódio. É hora de o domínio sobre tudo o que Deus criou ser nosso, disse Lúcifer, sua voz ecoando nas cavernas infernais. Nós somos os verdadeiros mestres deste mundo. O homem foi uma criação imperfeita e devemos tomar o que nos pertence. A luz que Deus criou corrompeu o universo por tempo demais. A escuridão trará a verdadeira liberdade. Ao seu redor, seus demônios murmuravam, ansiosos pela guerra. Entre eles, um se destacava. Seu rosto era sombrio, e seu sorriso malévolo era frio como gelo. Era Beelzebu, seu segundo em comando, cuja lealdade a Lúcifer era absoluta. Lutaremos até o fim, meu senhor, disse Beelzebu. A vitória é nossa. Os anjos caídos se levantarão conosco e nada poderá nos deter. O trono de Deus cairá e, finalmente, tomaremos o controle do universo. Lúcifer assentiu, o olhar fixo no horizonte, onde as hostes celestiais se preparavam para o confronto. A guerra que estava prestes a começar não apenas destruiria mundos, mas também levaria cada alma à beira de seu destino eterno. A batalha começou. Dos céus, um exército de anjos desceu com Miguel à frente. A luz celestial iluminou a escuridão que invadira o mundo. E o choque entre os dois lados foi um cataclismo indescritível.
As hostes de Lúcifer, lideradas por Belzebu, lutaram com fúria, seus demônios invocando a escuridão para esmagar os anjos de luz. Miguel, com sua espada divina em mãos, lutava na vanguarda, desmembrando demônios a cada golpe. Cada anjo celestial ao seu lado era uma extensão de sua própria vontade, um guerreiro resoluto que não hesitava em confrontar o mal em todas as suas formas. A batalha, embora monumental, estava imbuída de um propósito maior. Não se tratava apenas de destruir o inimigo, mas de salvar as almas humanas ainda presas no equilíbrio da luta. Miguel viu como, em meio ao conflito, os humanos começaram a cair, aprisionados pelas tentações dos demônios. O caos estava tomando conta da terra e os corações de muitos homens vacilavam. Alguns caíram em desespero, buscando refúgio na escuridão, enquanto outros resistiam, apegando-se à luz da fé. Em meio à batalha, uma virada inesperada ocorreu. Os humanos, aqueles presos entre os dois mundos, começaram a duvidar. O adversário, em sua astúcia, semeou sementes de desesperança. Por que lutar? Sussurravam suas vozes. Existe realmente um propósito nesta guerra? Por que escolher a luz quando a escuridão oferece tudo o que o coração deseja? Alguns humanos, confusos com as palavras do inimigo, começaram a desmoronar. A luta por suas almas se intensificou. Miguel, vendo essa mudança, moveu-se para a parte do campo de batalha, onde as almas vacilavam. Não cedam às mentiras do mal, bradou Miguel, sua voz rugindo pelo ar como um trovão celestial. A luz de Deus nunca falha. Embora o inimigo os tente com falsas promessas, não se deixem levar pela escuridão. Vocês têm o poder de escolher, o poder de ser livres. Mas as dúvidas persistiram. Aqueles que haviam começado a cair sob a influência do mal, começaram a se voltar contra os que ainda lutavam pela luz, duvidando de sua própria fé. O arcanjo Miguel é uma figura celestial que transcendeu a simples imagem de um guerreiro divino para se tornar um símbolo eterno de força, lealdade e pureza. Seu exemplo como principal guerreiro de Deus vai muito além da luta física contra as forças do mal. Através de sua vida e missão, Miguel nos ensina não apenas sobre resiliência e coragem, mas também sobre fidelidade inabalável, humildade na vitória e a justiça divina que prevalece sobre tudo. Ao longo da Bíblia e dos textos apócrifos, Miguel é apresentado não apenas como um defensor dos céus, mas como um modelo para todos que buscam a retidão e a verdade. Se esta exploração de sua jornada foi valiosa para você, considere deixar um like para sabermos que está gostando. A primeira lição que Miguel nos ensina é o poder da lealdade inabalável a Deus. Ao longo das Escrituras, particularmente nas passagens que narram a guerra no céu de Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9, Miguel surge como o valente líder das hostes celestiais. Ele é o primeiro a responder ao desafio que Lúcifer e seus seguidores lançaram contra a ordem divina. Essa luta não foi apenas física, mas espiritual, representando uma rebelião contra a soberania de Deus. Enquanto Lúcifer e seus anjos caídos buscavam destruir o plano divino, Miguel permaneceu firme em sua lealdade a Deus e à sua vontade, demonstrando que nenhum desafio pode, em última análise, quebrar a fidelidade daqueles que servem ao Criador. O que torna Miguel um guerreiro tão excepcional é que sua força não vem da arrogância ou do desejo de poder, mas de sua completa e absoluta devoção ao Criador. Ele nem luta por si mesmo ou por glória pessoal. Cada ação que ele toma, cada batalha que ele trava, tem um único propósito: a preservação da ordem divina e a proteção daqueles que permanecem fiéis a Deus.
Seu exemplo nos lembra que a verdadeira força não se encontra em impor nossa vontade, mas em alinhar nossa vontade com a de Deus. A lealdade inabalável de Miguel ao seu Criador é uma lição que ressoa através dos tempos, ensinando-nos que, não importa quão grandes sejam as dificuldades ou os inimigos que enfrentamos, nossa verdadeira força reside em nossa capacidade de permanecer fiéis ao que é justo. Miguel não é apenas um guerreiro fiel, mas também um guerreiro de coragem imensurável. O apóstolo Judas menciona uma cena particularmente intrigante, onde Miguel confronta o adversário em uma disputa pelo corpo de Moisés. Nesse relato do primeiro capítulo de Judas, versículo 9, Miguel não responde com raiva ou violência. Em vez disso, ele se apoia na autoridade de Deus para repreender o maligno, mostrando que a verdadeira coragem reside em saber quando lutar e quando se render à vontade de Deus. Nesta história, Miguel age com uma coragem não medida em termos de força bruta ou agressão, mas na sabedoria de reconhecer que a batalha que ele enfrenta não é apenas física, mas espiritual. Este confronto com o adversário é uma demonstração de humildade e coragem em sua forma mais elevada. Ele sabe que, embora possua o poder de destruir seu inimigo, prefere deixar que a vontade de Deus direcione o resultado. Este ato de coragem espiritual ensina que o verdadeiro guerreiro não apenas enfrenta os desafios com bravura, mas também confia na direção divina, sem se deixar levar pela raiva ou pelo desespero. Miguel confronta um dos maiores inimigos do universo, um ser que se rebelou contra o próprio Deus, e ainda assim, sua fé permanece intacta. A confiança de Miguel na justiça divina e sua bravura para lutar pelo que é certo são um testemunho do poder da coragem interior que reside na fé. Ele não apenas luta contra o mal, mas representa a convicção de que no final, a justiça de Deus prevalecerá. Ele nos ensina que, como ele, devemos enfrentar os desafios com coragem e com a certeza de que, embora nossa própria força seja limitada, a vontade de Deus sempre guiará o resultado final. Como líder das hostes celestiais, Miguel é também o defensor da justiça divina. Ele não apenas combate as forças do mal, ele encarna a luta pelo bem, pela verdade e pela ordem que Deus estabeleceu. Na luta contra Lúcifer, Miguel não está apenas enfrentando um rebelde que busca usurpar o trono de Deus. Ele está lutando pela preservação da luz em um universo ameaçado pelas trevas. O papel de Miguel no livro do Apocalipse ressalta sua missão divina de preservar a ordem na criação. Nesta batalha final, a luta não é apenas pelo domínio do céu, mas pela proteção de todas as almas que permanecem fiéis a Deus. A vitória de Miguel sobre o dragão e seus demônios marca a restauração do equilíbrio no céu e na terra. Uma vitória que assegura que, embora o mal possa ter seu momento de poder, no final, a justiça divina triunfará. O exemplo de Miguel nos ensina que a verdadeira força não reside apenas em derrotar nossos inimigos, mas em defender o que é justo. Lembra-nos que ser guerreiros da luz não significa lutar por poder ou glória pessoal, mas estar disposto a sacrificar nosso conforto pela verdade, mesmo que isso signifique enfrentar os maiores poderes das trevas. A força de Miguel reside em sua capacidade de se manter firme, sem vacilar, na luta pela justiça, nunca sendo desviado pelas mentiras ou promessas do mal. Ao longo da história, Miguel tem sido um exemplo do que significa ter uma fé inabalável na bondade e na justiça de Deus. Ele não age por conta própria, nem busca glória pessoal. Ele é o instrumento de Deus para restaurar a ordem,
a paz e a justiça em um universo caótico. Essa confiança total em Deus é o que lhe dá seu poder e seu propósito. O que você acha mais inspirador no personagem de Miguel? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. O exemplo de Miguel nos mostra que a verdadeira força não vem de nossa própria vontade, mas de nossa disposição para sermos instrumentos da vontade divina. Como Miguel, devemos ser guerreiros não apenas na luta contra o mal, mas também em nossa prontidão para confiar completamente em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo o que está por vir. A força de Miguel não é apenas um reflexo de seu poder físico ou de sua habilidade em batalha, mas de sua fé inabalável no plano de Deus. O arcanjo Miguel é o exemplo perfeito de um guerreiro inquebrantável, um modelo de lealdade, coragem, justiça e fé. Sua história, tanto nos céus quanto na terra, é um testemunho do que significa ser um defensor da luz, um protetor da verdade e um instrumento da vontade divina. Em sua capacidade de lutar com coragem, defender o que é justo e manter sua fé nos momentos mais sombrios, Miguel nos mostra que a verdadeira força não é apenas física, mas espiritual. Seguindo seu exemplo, aprendemos que a luta pela luz e pela justiça nunca para. Que mesmo quando enfrentamos os maiores desafios, devemos prosseguir com a certeza de que no final, a vitória pertence a Deus. A força de Miguel é a força de todos que escolhem caminhar na luz, que escolhem resistir às sombras do mal e que confiam que, no final, a justiça divina prevalecerá. Frequentemente pensamos na justiça como algo que deve ser imposto pelos seres humanos. Mas a verdadeira justiça não depende de nossas ações, mas de uma ordem divina superior que tem uma perspectiva mais ampla que a nossa. É como um relógio perfeito. Cada engrenagem tem seu momento e sua razão de ser, mesmo que nem sempre entendamos como elas se conectam. Ao refletir sobre a justiça divina, é importante entender que ela nem sempre se manifesta imediatamente. Pode ser sutil, como uma semente que cresce lentamente, mas sempre chega com a certeza de que cada ato tem uma consequência justa. Não se trata de punição, mas de equilibrar o caos com a harmonia. Cada vida, cada ação tem um propósito neste grande desígnio cósmico. A justiça divina nos lembra que, embora o mal possa parecer prevalecer às vezes, sempre haverá uma força que restaura o equilíbrio, permitindo que a verdade e o bem triunfem no final. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo como este, junte-se à nossa comunidade no Biblá, inscrevendo-se e ativando o sino de notificações. Conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem? Compartilhe este vídeo e ajude-o a alcançar mais pessoas. Miguel, que Deus te abençoe.